Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Eu sou a Sandy e hoje vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Saúde em Ação. Então, o nosso podcast, ele visa trazer informações claras e acessíveis para contribuir para o conhecimento dos nossos ouvintes. Hoje, nós vamos ter um pequeno bate-papo com duas convidadas muito especiais. Elas são enfermeiras, mas antes de chamá-las, eu vou já avisando para vocês que vocês vão notar uma diferença aí, né, no nosso ambiente de gravação. Não estamos no nosso estúdio habitual, né? E isso tem um motivo. As nossas duas convidadas, infelizmente, não puderam vir até nós, né? Elas estão em estados diferentes. E esse foi o jeitinho que encontramos especial para não deixar vocês sem esse conteúdo. Seja bem-vinda, enfermeira Amanda Emanuela e enfermeira Rebeca Santana. Bom dia, meninas. Bom dia, Sandy. Bom dia, Amanda. Bom dia, ênfase. É um prazer estar aqui hoje, com vocês. Então, meninas, hoje vamos conversar um pouco sobre autismo. O que é o autismo? Então, Sandy, o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta, de diversas maneiras os portadores desse transtorno. Por um desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, estereotipias, comportamentos repetitivos, hiperfoco, dificuldades na comunicação, na interação social, entre muitos outros sintomas. Muito interessante. Então, é estando atento aos principais sintomas que podemos identificar o autismo, né, precocemente e iniciar o tratamento para promover maior qualidade de vida para uma criança com TEA. Nós preparamos uma pequena animação para vocês agora, né, que demonstra alguns dos sintomas descritos pela enfermeira Rebeca. O TA pode apresentar diversos sintomas, alguns variados, de pessoas para pessoas, mas é fundamental ficar atento a alguns sintomas, como dificuldade em comunicar o que quer ou o que sente, hiperfoco e estereotipias. Os sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 aos 3 anos de idade. A prevalência é maior, sim, no sexo masculino, mas não podemos descartar o sexo feminino, né? Não podemos destacar aí as meninas em relação aos sinais e os sintomas. Bem lembrado, enfermeira Amanda. De fato, o diagnóstico de muitas meninas com TEA não foram aceitos ou nem sequer considerados, já que por muito tempo foi pensado, né, que o autismo só acometia pessoas do sexo masculino. Então, existe alguma causa específica para o TEA? Bom, a etiologia, a causa, do TEA ainda não está completamente clara, porém, acredita-se hoje em dia que tem o fator genético e também, os fatores ambientais que podem influenciar. Interessante, eu não sabia disso. E quando o tratamento deve ser iniciado, enfermeira Amanda? Tratamento oportuno com estimulação precoce deve ser preconizado em qualquer caso de suspeita de TEA ou desenvolvimento atípico da criança, independentemente de confirmação diagnóstica. Bom, é importante também a gente relembrar que muitas fake news foram espalhadas em relação às possíveis causas do autismo. Então, como profissionais da saúde aqui, nós nos sentimos na obrigação de informar para vocês que a vacinação não há nenhum indício científico que comprove que a vacinação tenha qualquer tipo de influência sobre o autismo. Se eu não estou enganada, o diagnóstico do autismo é essencialmente clínico, não é? Enfermeiras, me respondam vocês. Exatamente, Sandy. O diagnóstico ele é feito a partir das observações da criança, entrevista com os pais e aplicação de instrumentos específicos. Instrumentos de vigilância do desenvolvimento infantil são sensíveis
para a detecção de alterações sugestivas de TEA, devendo ser devidamente aplicados durante as consultas de puericultura na atenção primária à saúde. O relato, a queixa da família, acerca de alterações no desenvolvimento ou no comportamento da criança, tem correlação positiva em confirmação diagnóstica posterior. Por isso, valorizar o relato, queixa da família, é fundamental durante o atendimento da criança. Então, tudo começa na atenção primária? Geralmente sim, e como já foi dito, é a queixa principal vindo da família, né, que vai definir a nossa conduta com essa criança. Sabemos que pessoas com o espectro podem ter manifestações agudas, mas quais são as principais causas da mesma? Manifestações agudas podem ocorrer e frequentemente o que conseguimos observar são sintomas de agitação ou agressividade. Dificuldade em comunicar algo que gostaria, alguma dor, algum incômodo sensorial, entre outros. Nestes momentos, é fundamental tentar compreender o motivo dos comportamentos, né, que estamos observando, para então propor estratégias que possam ser efetivas. Alguns de vocês podem, né, citar algumas dessas estratégias? Com certeza, Sandy. Entre os principais procedimentos, né, possíveis, temos as estratégias comportamentais para a modificação de um comportamento, o uso de comunicação suplementar ou alternativa, né, de complemento, né, como um apoio para compreender, né, o que essa criança quer dizer, expressões, estratégias sensoriais, entre outras. Sabemos que o autismo é diferenciado entre graus. Quais são eles e quais são as suas principais diferenças entre si? Bom, embora a diferenciação dos tipos de autismo não seja mais dado hoje, é bom a gente entender, né, do que se trata. Segundo o DSM-5, o grau de autismo ele é medido pela gravidade do comprometimento. A maioria das pessoas com TEA tem algum nível de deficiência intelectual e o grau varia de leve, que é o nível 1, ao severo, ao nível 3. Porém, passa pelo o nível 2, que é o moderado. No grau leve, esse grau de autismo, a pessoa necessita de pouco suporte. Tem dificuldade na comunicação, mas sem que isto limite sua interação social. Tem problemas de organização, planejamento e pode prejudicar a sua independência, mas em relação à sua interação social, né, tem um limite, mas que ela consegue sim ter essa interação. Bom, quando a gente está falando do grau moderado, né, do autismo, o autismo moderado, ele apresenta déficits de habilidades comunicativas, né, e de interações sociais, verbais e não verbais. Mas também, né, ele tem essa dificuldade, porém com menos intensidade do que um portador, uma pessoa que possui o autismo severo. Devido às dificuldades de linguagem e de se expressar, eles podem necessitar sim de algum suporte para o aprendizado e também, né, para que essa interação social ocorra. Já no autismo de grau 3, que é o grau severo, eles precisam de ainda mais suporte, eles têm ainda mais dificuldade de expressar o que eles sentem, de expressar o que eles querem, de interagir socialmente. O déficit de interação social, nesse caso, é grave. E eles também tendem a ter um comportamento inflexivo. E eu estava dando uma pequena pesquisada antes de iniciar o nosso podcast. E aí eu encontrei alguns desses principais sintomas, né, que chamam a atenção para o TEA. São eles: a criança não responde quando chama o seu nome, evita o contato social, não
compartilha os seus objetos, não gosta de contato físico, não aponta, repete palavras ou frases, né? Realiza repetidos movimentos, dificuldade de se expressar, suas próprias necessidades, gosta de brincar sozinha, prefere até brincar sozinha do que com outras crianças, dificuldade de adaptação à mudança, né? A hipersensibilidade ao cheiro, ao som, à visão, ao sabor, ao toque, a necessidade de organização ou comportamento rígido, fala e habilidade de linguagem atrasada, perda de habilidades aprendidas anteriormente, né? Dificuldade em ler a linguagem corporal, expressões faciais e outras pistas sociais que nós apresentamos, né? Que nós temos aí. Não entende sarcasmo, provocações, fala em tom monótono, né? Com o mesmo tom o tempo inteiro. E dificuldade de se relacionar. Sandy fez o dever de casa, hein, Sandy? Exatamente, Sandy. Mas, né, é essencial lembrar que não é necessário manifestar todos esses sintomas que Sandy citou acima para que essa criança seja diagnosticada com autismo. Meninas, a conversa de hoje está sendo muito produtiva. Mas para fechar o nosso pod de hoje, só vou fazer mais uma perguntinha. Quais são, né, as atribuições do enfermeiro no cuidado de uma pessoa com TEA? Bom, Sandy, então, o profissional de saúde, né, mais especificamente falando do enfermeiro, ele tem que ter um conhecimento prévio de alguns sintomas para reconhecer, né, quando essa criança pode fazer parte do espectro autista, o grau de severidade, para assim poder, né, ter um cuidado adequado com esta criança. Com este adolescente, com este adulto. Exatamente, Rebeca. Além disso, o enfermeiro ele deve acompanhar e auxiliar famílias com algum membro autista, dando assistência, encorajando, transmitindo uma tranquilidade, focando no bem-estar desse portador, né? Esclarecendo dúvidas, incentivando o tratamento e acompanhamento fidedigno a esse indivíduo, buscando com isso a evolução em seu prognóstico. É isso mesmo, meninas. Tivemos uma ótima conversa hoje e espero que todos os nossos ouvintes tenham aprendido muito sobre esse tema, né? Tenha sido benéfico para eles também, porque para mim foi maravilhoso. E semana que vem tem mais. E fiquem ligadinhos aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Sandy, né? Adorei estar aqui compartilhando conhecimentos com a minha colega Rebeca, né? E muito obrigado. E eu gostei muito de participar desse podcast. Tchau, tchau, gente.